Eu tenho a honra de, nessa manhã, também trazer o recado da palavra do Senhor ao nosso coração. O nosso tema é celebrando a família que obedece a Deus. Evidentemente, nós estamos em um contexto separado, nós estamos em um contexto seleto, nós estamos tratando de famílias que obedecem ou querem obedecer a Deus. Há famílias que não se importam com isso. Há famílias que não se importam nem com o gerenciamento da própria casa. Há famílias que não se importam com o que Deus acha. Há famílias que não se importam com o jeito como Deus constituiu a família. Há famílias que estão com outro tipo de aliança, que não é aliança com Deus. Eu não estou falando para essas famílias nessa manhã. Nessa manhã, eu estou falando para famílias que têm uma aliança com Deus, famílias que obedecem a Deus. E talvez, haja quem não o faça. E se assim não o faz, oro para que o Senhor as convença de que há um modo melhor de viver em família. Eu quero hoje tratar do marido em aliança com Deus. Quem é esse homem? Eu me aproprio da carta de Efésios, capítulo 4, versos 20 a 32. E eu vou ler na minha tradução, já que hoje nós temos tantas traduções diferenciadas, eu o convido a ler. Eu convido a você que também está em casa e está nos assistindo de alguma forma nessa manhã, para que você acompanhe, mesmo que você não possa fazê-lo agora lendo na sua Bíblia, quem sabe você esteja até no carro pela internet, não é? Eu o convido a atentar para a leitura do texto bíblico. Diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes e nele fostes instruídos conforme a verdade de Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do homem novo, que segundo Deus foi criado em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa e necessária para a edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Certo dia, um pastor, em uma das muitas igrejas que eu tenho visitado, ele me fez a seguinte pergunta. Ele disse: pastor, em suas andanças por tantas igrejas das mais diferentes denominações, me diga, qual tem sido o maior problema da igreja, ao seu ver? E eu lhe respondi: o problema da igreja é a outra. E ele me disse: mas como assim? E eu lhe expliquei. Sabe, meus queridos irmãos, nós vivemos dias onde há muitas pessoas que fazem o que é errado, que praticam o que é errado, e ao mesmo tempo se dizem e se acham mesmo que são crentes. E eu diria até que podem ser. São crentes que, por exemplo, podem estar afastados de Deus. São crentes que não
que não deixam de mentir. São crentes que podem roubar, que podem adulterar, que não estão envolvidos com a igreja em sua obra missionária, e tampouco fazem isso particularmente, quando a igreja não faz. São pessoas que podem perder a própria salvação. Elas se sentem salvas hoje, mas sentem que podem perder a salvação amanhã. E ainda há aqueles maridos que estão na igreja, mas não amam as suas esposas. Não as tratam como Cristo trata a sua igreja, como nos é recomendado. Maridos que não se envolvem com a família, não ensinam aos filhos. Homens que se deixam conduzir por uma vida religiosa, sim, com certeza, mas essa aparência não diz realmente quem eles são. E a questão é que ser crente nesses modos, ser crente nesse tipo, significa também ser contado no gráfico das pesquisas que definem a igreja. E esse é um problema. E por isso, tanto na camuflagem quase inconsciente daqueles que estão ocultos no meio da igreja verdadeira, quanto dos escândalos de adultério, de pedofilia, de roubo dos cofres da igreja e até nos suicídios de pastores. Essa imagem vende a igreja. Essa imagem é estampada nas manchetes dos jornais ou naquilo que é apresentado na internet como a igreja. A igreja leva a culpa dessas coisas que com certeza não fazem parte dela. Não da igreja verdadeira. Eu sei que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu sei que alguém pode derrapar, cair, mas se é de Cristo, volta imediatamente, como Pedro, chorando aos pés da cruz de Cristo. Ele não consegue viver no pecado, porque quem vive no pecado nunca viu e nunca conheceu a Deus. Eu sei que isso não é vantagem para nenhum homem, porque nenhum homem salva-se a si mesmo. Não é vantagem para nenhum homem, porque ele não tem força para se santificar. É o Senhor que nos salva. É o Senhor que nos busca, onde mortos estávamos, segundo o que nos diz o apóstolo Paulo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele veio e Ele nos deu vida. Ele fez exatamente aquilo que aconteceu lá no Éden. Quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e era barro, e era um boneco. Mas o Senhor soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser a alma vivente. A mesma coisa é feita agora com esse homem caído, perdido, imóvel, inerte, sem condição de dizer sim para qualquer coisa. Ele não pensa, ele não raciocina, ele não pode, ele está morto. Mas vem o Senhor por sua infinita graça e misericórdia. Ele dá a vida. Ele sopra outra vez, como lá no começo, nas narinas, o fôlego de vida. E ele passa a ser alguém vivo. E outra vez, ele quer viver segundo a vontade do Senhor. Ele quer, porque é novo nascido em Cristo. Ele deseja isso, mas ele não consegue. Então o Senhor o santifica por sua palavra. O Senhor o conduz. As pessoas lá de fora, meus irmãos, elas acabam vendo a igreja nessa perspectiva. Elas acabam vendo a igreja, que a igreja é qualquer coisa. Eles muitas vezes não são capazes de comungar o que nós estamos comungando aqui nessa manhã. Pastor, um verdadeiro crente, ele se emociona com a comunhão, ele se emociona. Às vezes eu tenho que me conter ali quando eu vou cantar, às vezes eu tenho que me conter quando eu vou cantar aqui. Não é porque eu sou um chorão, mas é porque faz sentido para mim. É verdade.
absoluta. Eu não creio em um Deus que é uma ficção. Mas para as pessoas lá de fora, quando veem esses casos, essas derrotas dos crentes, então elas dizem, está vendo os crentes? Está vendo a igreja? Não estão vendo a igreja. Estão vendo a falsa igreja. Estão vendo a outra. Pastor, qual é o problema da igreja nos nossos dias? É a outra. É a outra. Agora nós precisamos considerar de qual nós somos. De qual nós somos. Porque as duas estão no mesmo lugar. As duas dividem o mesmo espaço. As duas estão tão próximas uma das outras. Uma da outra. Que nem a nós é possível fazer a separação. Embora Deus nos dá dicas, não é? O Senhor nos dá dicas pela sua palavra. Ele já falava sobre isso quando dizia do joio e do trigo. Ele disse, olha, é tão parecido que é melhor vocês deixarem eu arrancar. Vocês podem cometer engano. Mas ele nos deu algumas dicas. Ele nos disse, pelos frutos os conhecereis. O fruto vai dizer o que é trigo e o fruto vai dizer o que é joio. A Bíblia é cheia de sabedoria. É possível não ser culto e ser sábio. E é possível ser culto e não ser sábio. Nós temos visto isso no nosso país hoje, sobejando. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Eu ontem estava em agonia pelo meu país. Eu demorei a dormir ontem, pastor, por agonia pelo meu país. Pela agonia de ver aonde nós estamos. Tem gente que não está nem aí, não está se preocupando. Tem gente que acha que é a mesma coisa, tanto faz você ser desse partido, ser daquele. Tem gente que diz, quer saber de uma coisa? Eu não vou criar problema, eu vou aceitar tudo. E você fica em cima do muro e acha que está certo, e não está. Um homem tem posições. Uma mulher digna sabe o que quer. Jovens que são maduros sabem o que querem. Mas nós vivemos num país onde hoje isso está tão mudado e tão diferente. E eu estava em agonia na minha cama ontem por causa disso, orando e pedindo, Senhor, tem misericórdia, Senhor. É nossa chance, nos dá mais uma chance, Senhor. Se você consegue ler, que Deus o abençoe. Então, mesmo diante dessa perspectiva que o mundo tem a respeito da igreja, há homens convertidos que não são assim. Há homens convertidos que de fato foram convertidos, que de fato provaram um arrependimento de seus pecados de outrora, e agora eles estão correndo com todas as suas forças contra aquilo que foi o seu passado. E eles estão se deixando santificar por Deus, eles estão se deixando moldar até nos pequenos detalhes. Meus irmãos, me incomoda chegar num banheiro e ver papel no chão. Aí você diz assim, mas pastor, o que tem a ver isso com a vida cristã? Tem tudo a ver com a vida cristã. Eu não consigo mais, graças a Deus por isso. Se eu chego lá na rodoviária, ou se eu chego nos aeroportos da vida, e eu entro naquele banheiro, e o papel está no chão e coisa, eu sujo minhas mãos, eu pego aqueles papéis, eu coloco no lugar, eu limpo o vaso, e você vai me dizer, pastor, tem gente lá para fazer isso, mas eu sou crente em Cristo Jesus. E onde um crente entra, a luz brilha, e as coisas se limpam. Ah, se limpam, meus irmãos, se limpam. O que eu vou dizer para os meus filhos? Meus filhos não estão aqui hoje.
Eu vou dizer para eles: senta aí que lá vem a história. Senta aí que eu vou pregar para vocês agora. Não, os meus filhos não querem ouvir isso. Eles podem até ouvir por respeito, mas eles leem minha vida. Eles leem os meus dias. Eles leem os gestos do papai. Os meus netos leem os gestos do papai e leem os gestos do vovô. Com certeza. Então, nesse texto de Paulo, meus irmãos, a gente encontra um modelo desse homem da aliança. Ele não é um homem comum, ele foi tirado de lá de onde ele vinha. Ele agora é um homem de aliança. Ele é um marido que tem um casamento aliançado. Então, ele é alguém restaurado por Deus, que agora é transformado em marido e pai. E nós vemos aqui alguns traços dele. O primeiro é que ele é alguém que se despoja do passado sem Deus. Ele é capaz de deixar as coisas velhas para trás e ele é capaz de reavaliar o seu caráter, o seu procedimento, as suas palavras, as suas amizades e até os lugares onde ele andava e que não deverá andar mais. Em segundo lugar, ele é alguém que se renova. Lembra que eu disse que Deus não olha a estagnação de nossas vidas com bons olhos? Esse homem é alguém que se renova, mas como ele se renova? Ele não só permite que Deus limpe a sua vida passada, mas ele é alguém que agora anseia e recebe as novidades do céu. Ele está querendo coisas novas de Deus para a sua vida. Ele quer novas experiências com o Senhor. Ele busca tempo para ler e meditar na palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, a buscar canções que de fato lhe digam sobre o Senhor. E a vida da igreja, ele cresce, meus irmãos, cresce, não fica estagnado, ele cresce dia a dia em conhecimento. Ele amadurece como homem, como marido e como pai. Em terceiro lugar, ele é alguém que se reveste. Ele não só se renova, mas ele se reveste. E se reveste de quê? Se reveste do novo homem. Daquele que Deus deseja que ele seja. O novo modelo, um homem que vive em santidade, ele não consegue mais viver com mentiras. Às vezes as mentiras são tão próximas da verdade, e às vezes são tão pequenas, que nos iludem como crentes. E ela diz: isso aí, deixa passar. Mas esse homem novo, ele não se acostuma a isso, ele não consegue, ele não anda irado, ele experimenta libertar perdão para as outras pessoas. Antes ele vivia em fúria, antes ele vivia em mágoa terrível, mas agora ele é um homem crente, ele perdoa a tudo e a todos, ele perdoa, ele não consegue, não há possibilidade de reter essas coisas na vida de um verdadeiro crente, de um verdadeiro convertido. Às vezes as pessoas me perguntam: como é que você sabe que uma pessoa é crente? Há sinais, um dos sinais é esse. A pessoa diz: mas eu não consigo perdoar de jeito nenhum. Então que Deus converta o seu coração. Porque o novo nascido perdoa. E se não perdoa, nunca nasceu. Pode ter certeza disso. Então, essa pessoa não vai querer mais tirar vantagem nos outros, em cima dos outros. Essa pessoa agora quer ajudar as outras pessoas. Outra coisa, o texto nos diz que as suas palavras são abençoadoras. Eu nunca canso de dizer isso, porque Deus nos dá exemplos na vida para que eles possam ser discutidos e avaliados. Eu me lembro que quando a gente estava buscando a galera de músicos, nós tínhamos que fazer os testes normais. Eu tenho que saber se o camarada toca mesmo ou não, claro, é natural. Eu tenho que saber se o cara é educado musicalmente falando, eu tenho que saber se ele sabe como sabe.
E eu tenho que saber também por que ele faz o que faz. Todas essas coisas têm que serem avaliadas quando alguém quer entrar no ministério de fato missionário. E tinha alguma coisa que acontecia, porque aqueles meninos vinham da igreja e às vezes eles vinham com alguns cacuetes. E um dos cacuetes estava na sua maneira de falar. E aquele moço chegou para mim e ele disse, pastor, aí o camarada chegou e aí disse um palavrão, eu digo, que isso, rapaz? Que isso, que, pastor? Eu digo, essa palavra que você acabou de dizer, isso é um palavrão, meu filho. Você não deve nunca mais dizer isso. E ele disse, mas pastor, não é palavrão? Eu digo, mas é claro que é. Ele disse, não, pastor, não é. Todo mundo fala. Você vê direto na Rede Globo, eu digo, é por isso, a fonte é lá. É por isso que você acha que não tem problema, porque lá nada tem problema, meu amigo. Lá vale tudo, como dizia o cantor. Mas na vida cristã não vale tudo. Na vida cristã vale o que é certo, vale o que é correto. E eu disse, meu filho, eu sei que você está enganado, e eu perdoo por isso, mas eu quero que você vá lá no Wikipédia, e você vai procurar saber qual é a raiz dessa palavra que você está usando. E se você, depois de ver o que ela significa, você achar que deve continuar, você vem e diga, pastor, eu achei que devo continuar. E você já sabe que está fora. E ele foi e voltou. E me abraçou e disse, pastor, me perdoe. Eu nunca mais vou dizer essa palavra. Mas talvez você use palavras que não são dignas. Você é crente. Você é um marido crente que está na igreja, mas você usa as palavras lá de trás, as que ficaram lá atrás. Em nome do Senhor Jesus, deixa o Senhor santificar a sua vida. Essas palavras não edificam mais. Tanto não edifica que você não pode dizê-las aqui dentro. Se você não puder dizer em voz alta aqui dentro, essa palavra não serve. Aí você vai dizer, ah, pastor, mas eu sei, ontem mesmo a gente estava jantando não, almoçando num lugar. A gente estava almoçando e atrás de mim era só pum, tum, 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 tum. Mas é o mundo. É Rede Globo. Há pessoas que não conseguem sentir. Elas são crentes, mas elas continuam vendo novela e acham que é jóia. Ah, pastor, isso aí não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. E o inimigo só tchum, 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 tchum. Agora, você pode achar que o pastor Paulo César é bitolado? Pode achar. Eu estou do lado da palavra do Senhor. Eu estou do lado certo. Não me importa o que pensem, o que achem, não me importa. Eu não tenho que prestar conta a homens, eu tenho que prestar conta ao Senhor dos senhores, a quem eu sirvo. Pastor, o senhor veio bater na igreja? Não, absolutamente não. Absolutamente não. Eu estava ali cantando emocionado. Nós estamos num contexto santo. Eu não estou batendo na igreja, eu estou batendo na outra. Eu estou batendo na outra. Essa outra pode estar aqui nessa manhã, junto aqui. Nessa eu tenho que bater, mesmo assim bater com carinho, para que ela entenda, Meus irmãos, minha mãe fazia assim com a gente. Você acha que a mãe ama o filho? Claro que sim. Minha mãe chegava, eu era o mais velho, Paulo, Edson e Cláudio. Quando nós errávamos, a mamãe nos avisava antes, é claro, e ela botava 3 cadeiras, Paulo, Edson e Cláudio. E ela botava dela e sentava na nossa frente. E olhava para a gente e perguntava, vocês me amam? A pergunta de Jesus é tremenda. A pergunta de Jesus, meus irmãos, ela destrói qualquer fortaleza. Vocês me amam e a gente de cabeça baixa olha para a mamãe, olha aqui, olha nos olhos de mamãe. Paulo, olha aqui para mim, você me ama, meu filho. E a gente que estava chorando porque sabia que a vara viria, e viria mesmo,
Haveria. Mamãe não tinha esse negócio de dizer, olha, a gente nunca correu de mamãe. Não existe isso no nosso filme. Correr de mamãe, meu Deus do céu, seria o fim da picada. E nós estávamos chorando porque sabíamos que a vara era de goiabeira. A gente tinha árvore em casa, a gente sabia. Aí hoje o mundo diz que não, mas a Bíblia diz que sim. Você vai fazer o quê? Obedecer ao mundo, corrigindo seus filhos, ou obedecer a palavra do Senhor? Eu amo a minha mãe demais. Ela está viva ainda, sabia? É. Você acha que eu sou velho? Eu não sou, não. Minha mãe está viva ainda. Quase 90. E eu honro a minha mãe, porque ela me corrigiu. Eu me lembro da vara, mas a dor daquela vara eu não sinto mais. Eu sinto alegria, porque ela me corrigiu. Porque quando eu estava chorando agora ali, eu já não estava mais chorando pela vara, eu estava chorando de arrependimento por aquilo que eu fiz para minha mãe. Como é que eu podia dizer para ela que a amo, se estava contra ela na minha atitude? Então, essas atitudes, elas estão no nosso coração, elas são vívidas na nossa vida, porque nós somos revestidos por Deus como novos homens. E hoje eu não vou mencionar as mulheres aqui, as mulheres estão folgadas hoje aqui. Elas estão vibrando. Fala mais, pastor, fala mais. Aquele camarada tem que aprender, vamos ver se ele muda dessa vez. Amanhã, logo mais é sua vez. Eu estou brincando, evidentemente. Mas esse homem é alguém que é revestido pelo Senhor. E olhando para esse homem de Deus na Bíblia, a gente descobre que nossa relação com a família tem a comparação da relação de Cristo com a igreja, que é mencionada em Efésios 5. A gente vê que o marido, embora outras línguas digam ao contrário, a Bíblia ainda diz que o marido é o cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é o cabeça da igreja. Mas o fato de ser cabeça, meus irmãos, não dá a homem algum o poder de ser um dominador. Não é isso que a Bíblia diz. Dá a ele, sim, a responsabilidade de direcionar, de guiar, de prover para a sua família em todas as áreas, visando uma continuidade saudável. É essa liderança que o marido ocupa. Ele não é um mandante, como dizem que é. A Bíblia não diz que ele é. A Bíblia desautoriza isso. Na aliança em Gênesis 17:7, está escrito exatamente assim: para ser o teu Deus e da tua descendência. Isso significa que o projeto de Deus para a família promove uma expectativa divina de longevidade, onde o homem ele se torna responsável por começar, por iniciar e, sobretudo, por manter um relacionamento de aliança perene no seu casamento. A Bíblia nos mostra alguns deveres do homem como marido e como pai. Em primeiro lugar, ele deve amar a sua esposa. Eu sei que vocês conhecem, mas devo repetir o texto de Efésios 5, e diz: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar suas próprias mulheres. Eles devem amar como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Aqui,
nós percebemos que amar significa uma série de atitudes contínuas de relacionamento, onde alguém se compromete com o outro como se fora consigo mesmo. Que interessante. Portanto, o amor que Deus pede do homem não é apenas um sentimento inexplicável, não é só um calor no peito, não é só uma atração de qualquer gênero. Não. O amor é uma série de ações visíveis e palpáveis. O amor não é uma figura, não é uma ficção. O amor é formado de coisas que se experimentam na verdade. Então, cabe a nós, como homens que amam, iniciar, como a Bíblia nos ensina, manter e desenvolver o relacionamento da família. Quando um homem, um marido, ele experimenta isso que o Senhor, ele não vai ser machista, como dizem. Não vai, muito pelo contrário. Ele vai ser alguém dócil, alguém solidário, alguém amoroso, alguém com atitudes decentes, alguém que respeita a sua mulher e não a considera como as outras lá de fora. Há homens que fazem mal à sua esposa, porque eles a confundem com aquelas dos filmes pornográficos. Porque as confundem com aquela lá de fora. Ela não é aquela, mas ela é santa, é outro departamento. Ela não vai querer satisfazer você naquelas satisfações que são brutas, que não são razoáveis. Está batendo na igreja? Não, eu não estou batendo na igreja. A igreja não faz isso. Eu estou batendo na outra. Ok? Segundo lugar, ele deve exercer autoridade através do ensino. Que coisa interessante. Provérbios 4, verso 1 diz: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Como você ensina, não importa muito. Você pode ensinar botando a criança e pregando para ela. Você pode ensinar de várias maneiras. Particularmente, eu acho que o melhor ensino é aquele que convence por aquilo que é visto, por aquilo que é presenciado, que é assistido. Você pode viver a sua vida inteira, porque você não é um professor, você é um papai. Você pode ser um professor, mas pode não ser. Então você não tem jeito de ensinar. Eu, quando fui me arriscar a aprender violão, meu pai tocava violão. Eu admiro tanto o meu pai, ele já foi para a glória, mas eu o admirava tanto porque eles sofreram um acidente onde cortaram seus dedos numa máquina, e exatamente os dedos da sua mão esquerda. E para o violonista que é destro, ele usa a mão esquerda exatamente para fazer as posições, e se ele tem falta de dedos, como é que ele vai fazer os acordes? Era complicado para ele, mas ele tocava de Lermando Reis, os mais antigos sabem. Eu o admirava por causa disso. E eu falei: papai, me ensina a tocar violão. E ele começou, me ensinou dó, me ensinou ré, como é que armava, eu fui armando. E eu fui começando a pegar, mas logo, na segunda aula, ele já me disse: meu filho, eu vou comprar um método para você. E ele comprou um método, uma revistinha. E aquela revistinha tinha todas as... Naquela época a gente não chamava de cifra, a gente só sabia o nome mesmo, não tinha as letras como a gente sabe hoje. E eu fui pegando por ali. E o papai, em outras palavras, admitiu a sua incapacidade de me ensinar. Mas como ele foi sincero, ele não deixou de me ensinar, ele comprou o método para mim. Você compreende? Você não precisa ser um professor para ensinar o seu filho, você precisa só agir diante dele como deve. E ele aprenderá muito melhor do que se ficar numa classe estudando. É assim também com os professores na escola dominical. É assim.
Que adianta o camarada dizer as coisas lá, fala muito bem, e você quando sai ali na frente, ele sai gritando com todo mundo, sai. Aí que professor é esse? É igual os professores da greve agora. Eu não quero mexer com política, mas não tem jeito, eu sou brasileiro. E aqueles que estão envolvidos. Porque é minha nação. É o meu peito que está aqui. É a minha família que está aqui. São os meus filhos, são os meus netos. São os filhos dos meus netos que virão. Eu pedi a Deus, eu disse ontem para vocês, eu pedi a Deus que, Senhor, me deixa casar logo, que eu quero jogar bola com meus filhos. E o Senhor me deu a honra de já estar jogando bola com meus netos. Quem sabe eu até consiga com bisnetos, já pensou? Bola de gude, claro. Tem que... É verdade. Já está. Tudo é possível ao que crer. Então, o pai ensina assim. O pai ensina assim. A autoridade não é brutalidade. Um dos homens que mais me ensinou sobre autoridade falava manso. Nunca ouvi gritando para impor o que ele queria ensinar. Nunca. Lá em casa a gente tinha uma cachorrinha, poodle, pequenininha. Sabe como é que era o nome dela? Polly Jones. Americanizamos o nome da cachorrinha. Mas ela era uma gracinha. E eu ensinei para ela muitas coisas. E ela fazia com facilidade, porque é uma raça que tem mais facilidade para aprender as coisas. Mas me impressionava vê-la atender aos meus comandos, mesmo que eu os fizesse tão baixinho. Que interessante. Às vezes eu botava a comida bem na patinha dela. Eu botava o pedacinho de comida na patinha dela. E eu sentia o olhinho dela brilhar. Brilhar. De vez em quando ela olhava de rabo de olho. Veja só, que coisinha linda. Ela olhava de rabo de olho a comida. E eu dizia, Era só isso. Aí ela... O homem que tem uma aliança com Deus, ele não se envolve com as coisas no grito. Você não deve se envolver com as coisas no grito. As coisas para um homem que anda com Deus precisam ser razoáveis. Tem que se entender. Eu quero dizer para os jovens aqui nessa manhã, e eu quero agora dizer isso como um cidadão que sou. Não se deixe escravizar por aquilo que dizem. Leia, compreenda, tenha ciência, não se deixe levar, não se deixe induzir. Saiba o posicionamento que você está tomando para fazê-lo conscientemente. Isso não é só para os adolescentes e para os jovens. Isso é para a gente madura que também precisa fazer assim. Terceiro lugar, este homem deve usar a capacidade de liderar. Eu creio que todos os pais já têm por natureza essa capacidade de liderar. Em escalas diferentes, evidentemente, mas todos têm. Em quarto lugar, ele deve usar a capacidade de prover. Há vários textos referentes a isso nas Escrituras, ao desempenho que o homem precisa ter nos termos do seu trabalho e nos termos da sua casa. Em Provérbios capítulo 12, verso 11, diz: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de entendimento. Mas eu quero destacar a provisão espiritual para com os filhos. É por isso que Efésios, não no capítulo 5, mas no capítulo 6, no verso 4, diz: mas criai-os na disciplina e da admoestação de quem? Da Rede Globo? Não, do Senhor, do Senhor. Não é o que os outros dizem. Os cães ladram. Os cães ladram. Mas um homem crente e aliançado com Deus, eles ensinam os seus filhos na admoestação do Senhor. Infelizmente, há tantos pais que não percebem esse ensino ainda
e estão preocupados em deixar uma herança para os seus filhos, sem, contudo, lhes dar os valores mais excelentes da vida. E, sobretudo, sem lhes dar o exemplo de um homem que teme ao Senhor. Deixa-me concluir. Que nós, homens, tenhamos em mente essas coisas que a gente tem ouvido e que essas coisas nos façam cumprir melhor, de fato, o mandato que Deus nos tem delegado. Eu queria aproveitar essa manhã, e não quero fazer desse momento um momento emocional, e nem vou fazer nenhum apelo, e não vou pedir que ninguém se levante, ou se destaque, ou venha aqui na frente, mas eu queria que nós razoássemos um pouco mais profundamente a respeito disso, no final dessa palavra. Eu preciso, e eu sei que você precisa também. Você, marido, você, papai, você que é o homem da sua casa, feche os seus olhos agora, onde você estiver. Não olhe para mim, não olhe para lugar nenhum, feche os seus olhos. Não importa a sua idade, não importa se você é alguém que se casou há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses, ou há 50 anos, não importa. Talvez o desafio para o seu coração nessa manhã, dentre todas as outras possíveis coisas, seja simplesmente que você identifique coisas que são velhas, mas que não foram deixadas para trás ainda. Talvez seja um cacuete, talvez seja alguma coisa que você sabe que atrapalha a sua vida, e você nunca disse diante de Deus: Senhor, a partir de hoje, nunca mais, Senhor. Talvez seja o momento agora de você fazê-lo. Eu não vejo, as outras pessoas não veem, mas o Senhor vê o seu coração. Ele ouve a sua oração. Eu tenho certeza disso. São decisões que a gente toma no nosso coração. Talvez você precise deixar algum procedimento que não está condizente. Talvez você precise deixar de dizer algumas palavras que você diz, mas precisa cortar. Talvez você precisa deixar ter certas amizades, que quem sabe você até com boas intenções ainda nutra. Quem sabe você precisa deixar de ir a alguns lugares. E esses lugares podem ser físicos, mas esses lugares também podem ser virtuais. Você está me entendendo? Quem sabe hoje você possa decidir no seu coração e dizer: Senhor, eu não quero mais. Talvez seja hoje o tempo de você pensar em buscar na palavra de Deus os conceitos que estão perdidos no meio da casa. Talvez seja hoje o dia de você dizer: Senhor, eu tenho andado meio camuflado. As pessoas não têm sabido quem eu sou ou quem eu gostaria de ser, mas a partir de hoje, eu quero, Senhor. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você está ouvindo todas essas coisas, e você precisa saber onde você está. Você faz parte da igreja ou da outra? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome nessa manhã, pela chance de ouvir a tua palavra. Que coisa linda, Senhor, são os teus conselhos, as tuas admoestações. Senhor, elas são, às vezes, como a vara que mamãe usava. Às vezes, elas são como o afago depois do choro. Mas, com certeza, elas são, Senhor, a manifestação de um amor sincero, honesto, de um amor do qual não se duvida. Louvado seja o teu nome por esse amor. Em nome de Jesus. Amém.